Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus, e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avanjatava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei, outra vez para Damasco. Descorrido 3 anos, então subi a Jerusalém, para avistar-me em Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca dos que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Irmãos, uma coisa que a gente nota aí no que Paulo escreve, né? Só pontuar essa parte quando ele fala sobre a questão do evangelho, né? Se alguém vir vos pregar um evangelho que vá além desse que estamos pregando a vós, né? Interessante isso, é saber que o evangelho, ele tem um ponto, né, que o define, né, chega até aquele ponto. Se você ultrapassa, né, e a gente infelizmente vê muito disso, esse evangelho colocando o legalismo, que era justamente isso que estava ocorrendo lá, né, nos Gálatas, a questão do judaísmo e tal, querendo ser implantado, né, colocar ali como um complemento, digamos assim, do evangelho. Era o evangelho genuíno, né, o que a gente conhece, o evangelho da graça, sem essa questão de legalismo, tudo é, dentro do que o Senhor colocou, né, as revelações que deu através do irmão Paulo. Aí, o que ultrapassa isso, né, ou seja, que vem além, né, que é isso que o irmão Paulo colocou em 2 vezes, né, repetiu ali sobre isso para atestar, né, sobre essa questão que é uma questão importante, né,
que seja maldito, né? Seja maldito essa intenção, essa manifestação de trazer um evangelho além do evangelho que está sendo pregado, né? Que seja um evangelho misturado, que seria esse evangelho, né? Que o irmão Paulo está condenando, né? Trazendo essa palavra de condenação como um maldito, né? Esse evangelho que é um evangelho que é pregado com fermento, né? Com a gente sabe que o pecado, né, representa o fermento, que ele um pouquinho desse fermento ele faz levedar. Então, é um cuidado, né, que o irmão Paulo no início aí da sua carta ele tem com os irmãos aí e trazendo essa advertência, né, para eles tomarem esse cuidado para não acrescentar nada no evangelho que o Senhor das revelações que o Senhor tinha dado a ele, né? Não querer colocar algo acima, né, como muitas, infelizmente a gente tem hoje, colocando, mas só você precisa crer no Senhor Jesus para ser salvo. Aí a pessoa, não, você precisa crer, mas tem que fazer isso também. Aí você está indo além do evangelho que está sendo pregado, né? A pessoa está indo além. Então, aí esse evangelho genuíno, né, que crer no Senhor Jesus é salvo, é esse o evangelho. Né? Não é além disso, é anátema, é maldito, né? Então, só pontuar bem nesse versículo aí, já para os irmãos comentar mais aí. A gente acabou a leitura de 1º e 2 Coríntios, né? E ali a gente viu Paulo tratando com aquela assembleia, né? Com aqueles irmãos, dois maus, né? O mal moral e o mal doutrinário. E aqui em Gálatas a gente vai ver Paulo tratando, né? Esse outro tipo de mal, né? Que é o mal espiritual e também o mal eclesiástico, né? Porque aqui a gente, que nem o Ramon viu, né? Paulo, ele até não louva os Gálatas, né? Ele, como de costume, ele inicia a epístola, né? Falando que ele não recebeu os apostolados de homem nenhum, né? Mas recebeu por Cristo e por Deus Pai, né? Aí ele vem, né? Desejando graça e paz, né, aos irmãos, né? E ele, antes de iniciar os assuntos, né, ele lança o quê? Ele lança aqui a base, né, a base da verdade, né, que é o Evangelho. No versículo 4, né, ele diz, né, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. Né, e ele glorifica, né, ao Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém, né? E no versículo 6, ele não louva os irmãos, né? Ele tem esse costume de dar graças, né? Nas outras epístolas também pelos irmãos, né? Pela graça que alcançou os irmãos. Mas aqui em Gálatas, ele já vai direto ao assunto, né? Porque estava ferindo justamente esse princípio, essa base, né? Esse mal estava afetando justamente a graça de Deus, né? O Evangelho, né? E, e aí ele já chega discorrendo, né? No versículo 6 ele diz: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, né? Então, aqui a gente vê Paulo tratando desses dois assuntos, né? No decorrer dessa epístola, do mal espiritual, né? E eclesiástico. E se o irmão puder completar. Irmãos, o que eu percebo, assim, existe uma diferença, né, quando a gente compara, assim, o mal que existia, né, que estava tão presente na Assembleia de Corinto, com as assembleias, né, da Galácia, porque a Galácia era uma região, né, uma província, não era uma assembleia, eram várias assembleias, né, ele tinha Antioquia, Icônio, Listra, Derbe,
são as assembleias que formavam aquela região. E Paulo, né, foi um instrumento utilizado por Deus para alcançar esses irmãos, assim como aconteceu também em Corinto, né? E obviamente que ele se surpreende aqui, porque ele que iniciou esse trabalho, vamos dizer assim, entre aqueles irmãos, né, tão amados dele, mas ele surpreende de uma forma, da mesma maneira que eles receberam esse evangelho com muita prontidão, né, eles também se afastaram, assim, com a prontidão, com uma velocidade muito grande também, eles se afastaram e abraçaram essa corrupção, né? Como foi bem dito aí, porque não é outro, ele chega a falar que não é outro evangelho, né? Mas é ele diz aqui na versão minha que alguns que querem transtornar o evangelho. Não existe outro, né? O que existe é uma caricatura que ele estava apresentando do evangelho. Eu queria falar sobre essa diferença, né? A gente percebe que a carnalidade é presente tanto em Corinto quanto nas assembleias da Galácia. Em Corinto, a gente percebe que o mundanismo, né, e a carnalidade está muito presente, mas assim, num estado mais bruto, né? Existia uma questão moral, né? Existia muita licenciosidade, inclusive, e eles nem se importavam com isso, né? O caso lá que a gente vê em 1 Coríntios capítulo 5, existia muita desordem, né? Então, existia tudo isso, uma coisa muito escancarada, mas eles, como dizem, né? Eles conviviam bem com isso, não se importavam muito com isso. Então, era uma carnalidade, um mundanismo muito explícito. Aqui já, nas Assembleias da Galácia, a gente percebe que essa carnalidade, ela é uma carnalidade velada, né? Onde nós temos, assim, a questão do legalismo, né? Muito presente aqui, né? E aí, esses da Galácia eram aqueles que já se importavam mais com a reputação, com a visibilidade, né? E o que é o legalismo, né? Legalismo nada mais é do que a carne com aparência de espiritualidade, né? E aqueles que se vestem de uma espiritualidade, né? Mas que buscam a glória para si, né? Então, é o que a gente muito vê hoje, né, na cristandade, as pessoas, os homens se elogiando uns aos outros, as pessoas falando dos seus feitos, né? Então, exaltando-se uns aos outros, exaltando os seus feitos. E na Galácia era assim, né? Eles foram, obviamente, envenenados pelos falsos mestres, assim como em Corinto também, né? Porque eles começaram a falar, quando Paulo começa a falar sobre essa autoridade dele, né? Que eles começaram a questionar a autoridade apostólica de Paulo, porque Paulo ele não tinha sido como aqueles homens que estavam lá, né? Aqueles homens eram advindos de Jerusalém. Meio que dissesse assim, olha, nós, né, viemos de Jerusalém. Então, Paulo, ele nem sequer ele foi comissionado pelos apóstolos, que ele na verdade, nem conhece os apóstolos. Né? Meio que assim, né? E aí, eles lançaram a mesma tática de Satanás, né? Ou seja, procurando deslegitimar o apostolado de Paulo, né? Para quê? Para que pudesse, então, com facilidade, introduzir as más doutrinas. E aí eles começaram mesmo a retroceder. Tem uma versão que fala assim, Paulo questiona, quem vos enfeitiçou? Né? Paulo começa tal é a surpresa dele, pois irmãos que se prontificaram a seguir o caminho da fé, né? Segundo a graça de Deus, mas retrocederam e começaram, aqueles homens diziam o seguinte, que era não só a circuncisão, né? Mas toda a observação dos preceitos da lei era necessário para a salvação deles.
e eles começaram então a adotar isso. Então a gente vê o poder desse tipo de ensino, porque hoje, nos nossos dias, a gente é tão presente isso, né, irmãos? A gente vê as pessoas adotando e adicionando elementos judaizantes na fé cristã, como se isso fosse necessário, e dando um ar de espiritualidade a algo que é extremamente, né, quando a gente observa que o homem está buscando, na verdade, gloriar-se, né, porque a ideia é exatamente essa, né, o homem quer ter sempre uma participação, uma ideia da graça de Deus, né, como é revelado nas Escrituras, é algo que, eu diria assim, uma péssima notícia para a carne, né? Então, os homens... E a minha parte, né? Então, quer dizer que eu não faço nada e eu sou merecedor? Né? Então, ele quer ser merecedor de alguma coisa, ele quer ser partícipe dessa salvação, e então, esse tipo de doutrina encontra, né, vazão nos corações que querem se autoexaltar. Quando Paulo está falando aqui, né, do Evangelho, a gente tem que entender, né, que ele está falando do corpo de, vamos dizer assim, corpo de doutrina que foi trazida por ele, né? E o Evangelho a gente sempre relaciona com aquela boa notícia, né, de salvação. Então, é um corpo de doutrina que Paulo trouxe, mas em relação aí a Gálatas, né, o que estava acontecendo em Gálatas, era principalmente, né, a questão da doutrina com relação à salvação somente por graça, né? Como que foi essa doutrina ou esse evangelho foi trazido, né, principalmente, ou trazido por Paulo, né? Como ele até aqui no início ele fala, né, que ele recebeu do Senhor. E, então, essa dispensação da graça, que nós chamamos assim, né, ela é baseada em quê? Ela é baseada, né, no anúncio desse evangelho da graça, né, onde o Senhor Jesus Cristo, vindo aqui a este mundo, e fazendo um sacrifício ali na cruz, morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, e todo aquele que crê nele é salvo, sem precisar fazer mais nada além disso, né? Crer somente. Então, o evangelho da graça é esse aí. E Paulo foi o principal apóstolo que trouxe esse evangelho, né? Esse anúncio, né, do evangelho da graça e todo o corpo de doutrina, vamos dizer assim, que é consequente dessa salvação por graça, né, e da formação da igreja, a noiva de Cristo, do corpo de Cristo, e todas as bênçãos relacionadas com isso, né? Então, a gente acabou de estudar 2 Coríntios, a gente viu ali em Coríntios homens querendo se fazer apóstolo e questionando o apostolado de Paulo, né? Questionando a própria pessoa do apóstolo Paulo. A gente viu isso quando a gente acabou de ler a 2ª carta de Coríntios. E agora a gente vê de novo nessa carta aqui dos Gálatas, no início, Paulo já parece, né, que ele está defendendo o apostolado dele, mas aí ele está, na verdade, como ele vai tratar desse assunto do evangelho, né, dessa doutrina, dessa questão tão crucial para nós, que é a salvação pela graça, ele tipo, como dá a credencial dele, né, que é uma credencial, vamos dizer assim, divina, não terrena, não de homens, mas uma credencial divina que foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo a ele
né? Foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo a ele para levar essa mensagem, esse evangelho. Então, ele já mostra logo no início a credencial dele, né, para poder, vamos dizer assim, firmar e confirmar que aquilo que ele trazia não era de homem, né? Não era de homem. Era uma coisa celestial, uma coisa divina, uma coisa que vinha do próprio Senhor Jesus, que está no céu, né? A gente sabe que ele está no céu, e ele recebeu do Senhor. E então, esse evangelho que Paulo anunciava, que é da graça, ele tinha que mostrar essas credenciais, né, para, vamos dizer assim, combater o falso evangelho que estava sendo anunciado ali em Gálatas, e que esse falso evangelho era um evangelho de obras, né, como o irmão Cássio falou, que vinha de alguns mestres judaizantes, ou seja, mestres cristãos, né, judeus. Eram judeus, aceitaram a fé cristã, né, creram no Senhor Jesus, aceitaram a fé cristã, e de repente eles passaram a ensinar, né, um outro evangelho, que não é pela graça, um evangelho que passava também pelas obras dos rituais da religião judaica, né, circuncisão, e em consequência da circuncisão você tem que observar alguns preceitos judaicos, isso a gente vai ver mais na frente, né, quando a gente continuar estudando o restante da epístola. Por isso também Paulo, no verso 14, né, ele fala, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então aí Paulo também mostra a eles a credencial dele como judeu, né? Paulo, a gente vai ver também outra carta, não sei se é Filipenses, não lembro, ele mostra todas as credenciais dele como judeu, de que ele conhecia toda vamos dizer, a lei judaica, a religião judaica, era, vamos dizer assim, zeloso nessa religião, né? Ninguém poderia questionar ou duvidar, né, da integridade de Paulo como um religioso judeu, né? A gente sabe na carta de Filipenses que Paulo considerou tudo aquilo como refúgio, né? Ele considerou, mas aqui ele está falando para mostrar que ele não era uma pessoa, vamos dizer assim, ignorante sobre os assuntos judaicos, o assunto da lei, da circuncisão, da lei mosaica. Ele não era uma pessoa ignorante sobre esses assuntos, né? Então, porque ali, quem estava espalhando aquele evangelho, falso evangelho entre os Gálatas, eram judeus, mestres judeus. Então, ele estava mostrando que também ele era um mestre, né? Ele foi um mestre judeu, vamos dizer assim, e que excedia a muitos da idade dele, porque ele começou muito novo, né? Sendo ensinado lá por Gamaliel. Ele começou muito novo e excedia a muitos da idade dele. A gente lembra que lá em Atos, quando Estevão estava sendo apedrejado, e Paulo, jovem já, os que apedrejavam Pedro, colocaram suas túnicas aos pés de Paulo, né? E Paulo estava ali, né, perseguindo também os cristãos. E me parece que aquele ato ali, colocar os pés de Paulo, é porque Paulo tinha vamos dizer assim, já tinha uma posição de destaque entre eles ali, mesmo novo, mesmo jovem. Então, Paulo está mostrando aqui a esses mestres judaizantes que estavam ensinando esse outro evangelho que ele não era uma pessoa ignorante sobre os assuntos da lei mosaica e do judaísmo, né? E mesmo assim, ele estava mostrando, depois ele vai, durante essa epístola dos Gálatas, refutar todo o ensinamentos, né, que aqueles mestres judaizantes estavam trazendo para os Gálatas, esse mal que eles estavam trazendo para os Gálatas. Ele vai refutar, né, e vai mostrar, né, o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça. O irmão Marder falou aí sobre a questão desse clericalismo, é verdade, né, quando eles começam a trazer
Quando fala assim, mestre judaizante, a gente já entende aí que são pessoas que estavam tomando uma posição de destaque ali na região da Galícia, né? E trazendo esses ensinamentos. É sempre assim, né? Aqueles que buscam seguidores parceiros vêm sempre com algum ensinamento que vai fazer com que outras pessoas o sigam, né? E aí, mesmo às vezes, um ensinamento correto, viu, meus irmãos? Isso aí tem que tomar cuidado, porque a heresia não é simplesmente uma má doutrina. A heresia pode vir com uma doutrina que é correta, mas a pessoa, às vezes, se apega àquela doutrina mesmo correta, não para levar as pessoas a Cristo, não para levar os irmãos a olhar para Cristo, mas para levar os irmãos a olhar para si mesmo, para a própria pessoa, porque ele conhece a doutrina, ele conhece os ensinos, então ele dá muito destaque, né, ao ensino, àquela doutrina mesmo verdadeira, mas com o sentido de que os outros venham sempre a ele, né, buscar dele o conhecimento, né, sobre aquele assunto. E aí, né, atrai para si seguidores. Foi até o que estava acontecendo lá em Coríntios no início, né? Formação de grupos ali, era isso também. Então, a heresia não é só má doutrina. A heresia é quando você usa até mesmo uma doutrina verdadeira para formar um grupo, né? Um grupo que está dividindo a assembleia, que está dividindo a igreja, ou formar aqueles que vão seguir aquele que está com aquela pregação. No caso aqui de Gálatas, esses mestres judaizantes estavam com uma má doutrina, e eles, como o Mardi falou, né, é uma formação também do sistema clerical. A gente lembra que Roma, né, ela começou com isso, com alguns mestres, depois que os apóstolos tinham todos deixado, né, ido para o Senhor, né, começou aqueles líderes chamados pais da igreja, né, como eles gostam de dizer, começaram a se destacar e dizer que a posição deles era aquela de bispo ou de sucessores dos apóstolos através do exame da sucessão apostólica. Eles diziam, não, eu sou discípulo de fulano de tal, que foi discípulo de fulano de tal, que foi discípulo de João. Eu sou discípulo de fulano de tal, que foi discípulo de fulano de tal, que foi discípulo de Pedro. Né? E aí, o que foi que surgiu? Aqueles que se dizendo da sucessão de Pedro, né, se tornaram o que nós conhecemos hoje como os chamados papas, né? Porque eles dizem que são sucessores de Pedro, né? E aí colocam Pedro num pedestal mais elevado, como se fosse o apóstolo dos apóstolos, e aí, como eles são dessa linha sucessória, né, eles são os papas, e aí toda a igreja tem que estar sob o comando e a direção deles. Então, isso aí é um mal clerical, né, que começou assim, e hoje nós estamos vendo como é que está, né? Infelizmente, ou felizmente, né, graças ao Senhor, porque o Senhor tem o controle de todas essas coisas, ele sabia que tudo isso viria a acontecer, e ele tem os propósitos deles, todo sob a sua soberania e o controle. Tanto é assim que ele nos revela, através da sua palavra, tudo o que ia acontecer, e como nós devemos proceder diante dessa ruína. Então, graças a Deus que o Senhor nos mostra todas essas coisas, e hoje é assim. Então, o que estava acontecendo nos Gálatas era isso também, né? Aí, acrescentando aí o que os irmãos estavam falando, sobre essa questão do outro evangelho, e aí Paulo, começando essa epístola aí, mostrando suas credenciais, e para poder trazer o verdadeiro evangelho, aquele que ele recebeu do Senhor. Interessante notar, irmãos, no verso 12, que já foi lido aí, Paulo disse que ele, porque não recebi, nem aprendi de homem algum. Então, nós temos duas coisas.
a fonte do que Paulo recebeu é divina. E o meio que ele recebeu também. Então, ele não recebeu de homem algum, né? Exatamente para contestar esse ensinamento, esse questionamento de que ele não havia sido comissionado, como se os apóstolos que estavam em Jerusalém deveriam, então, comissionar, e só com esse comissionamento, vamos dizer, com essa ordenação, é que Paulo seria, então, legitimado como esse mensageiro, né? Então, ele traz esse princípio, né, que o princípio da ordenação humana é um princípio humano, meramente humano. E nós vemos hoje na cristandade como isso se sucedeu, né, e não é de hoje, como foi falado aí, próprio romanismo, toda essa sucessão apostólica, é algo que aqui Paulo, de uma forma muito clara, ele desfaz todo esse ensinamento mau e perverso que permanece até os dias de hoje. Então, assim, quando a gente pensa na presunção humana, né, que é essa questão do homem mesmo querer ter lugar, né, porque nas coisas do Senhor, o homem deve ser sempre colocado de lado, né? Não há lugar para a vontade humana, não há lugar para direitos do homem nas coisas de Deus. E aí, ele então meio que joga uma pá de cal nessa questão da ordenação humana, que nos nossos dias ainda isso é tão frequente, né? A gente vê como que esses ensinamentos eles perpetuaram ao longo das eras e aí como que as pessoas estão, como isso perpetua, né? Isso vem ao longo das eras, esse ensinamento que, né, que Paulo encontrou, né, ali nas Assembleias da Galácia. Interessante também, irmãos, aqui no versículo 8, né, que diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Né? E interessante também, lá em Colossenses 2, vou abrir aqui, vou ler para vocês, o versículo 18, ele diz, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões efetuadas sem motivo algum na sua mente carnal. Aqui a gente tem, né, já o Espírito Santo nos revelando que acabou virando, né, a cristandade. Hoje, muitas religiões, né, muitas denominações surgem porque a pessoa fala, eu tive a visão de um anjo me revelou isso, eu tive uma revelação e tal, e agora eu vou sair, vou montar uma denominação. É assim, isso aqui é a base, né, para essa divisão, né? É o quê? É atacar o princípio primordial da igreja, né, da salvação, que é justamente o evangelho, né? Quando ele ataca o evangelho, né, aí ele consegue, né, como poderia dizer, desviar a atenção dos crentes. Por mais que sejam crentes sinceros, né, porque a palavra de Deus é que salva, né, não são os homens. Mas só que isso aí vai fazer com que os crentes, né, sejam desviados, né, todo esse tipo de má doutrina, igual os irmãos escorreram, né. Aqui no caso de Gálatas, esses falsos mestres, né, Paulo até fala isso aqui no versículo, no capítulo 2, né, no versículo 4, ele diz assim, e isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Né? Então, qual que é a diferença, né, do evangelho da graça e da lei?
né? Porque eles estavam querendo introduzir a lei aqui nos Gálatas, né? Estavam querendo que eles circuncidassem, estavam querendo que eles cumprissem a lei mosaica, né? Para eles serem salvos. Só que esse não é o evangelho, né? É o que se tem confundido hoje no mundo, né? Eles não separam bem a palavra da verdade, né? E aí tem toda essa confusão, né? Aqui não está falando que os Gálatas sejam falsos irmãos, né? Mas eles estavam permitindo ser corrompidos por esses falsos irmãos. E estavam querendo voltar, né, colocar esse jugo deles mesmos, né? Um jugo que ninguém é capaz de suportar, que é cumprir a lei. Ninguém cumpre a lei. Nenhum de nós cumpre a lei, né? A lei foi dada justamente para, né, mostrar o que o Cássio me falou isso, não sei se é do Macintosh essa frase, mas me marcou muito, né? Que a lei foi dada para mostrar o que a gente deveria ser, que a gente não é, né? E que quem segundo a lei é o Senhor Jesus, é Ele que é perfeito, né? Mas a graça foi dada para mostrar, né, exaltar mais ainda o Senhor Jesus Cristo, né? Porque a gente está debaixo se a gente não tivesse debaixo da graça, a gente estaria debaixo de condenação, porque a gente jamais vai conseguir cumprir a lei. Então, aqui a gente vê esse princípio, né, de antemão para nós, né, de que a gente deve nos agarrar sempre na graça do Senhor Jesus Cristo, né, nessa liberdade que temos. A gente vai entender aqui melhor sobre essa liberdade mais para frente, né? A gente até comentou um pouquinho dela lá em 1 Coríntios, né? Não está dizendo também que a gente, agora a gente vai sair pecando, não é isso, né? Mas há uma diferença, né? A gente não está debaixo da lei, a gente está debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. A gente tem sempre que lembrar, né, que a lei, ela foi dada ao povo judeu, né, ao povo de Israel. Então, o povo de Israel, e na época ali de Paulo, eram chamados de judeus, né? E até mesmo quando o Senhor Jesus veio, a gente falou disso até ontem, né? As tribos de Judá e Benjamim que estavam ali, e algumas outras, poucas pessoas de outras tribos, mas as principais eram Judá e Benjamim. Paulo, inclusive, era da tribo de Benjamim, mas a lei foi dada ao judeu, né? Para eles seguirem ali aqueles mandamentos, aquela lei, para eles viverem aqui na terra, né? Tinha a promessa de vida aqui para a terra. E o gentio, se ele quisesse ser seguidor da lei, ele teria que se tornar um judeu, o chamado judeu prosélito, né? Ele não é judeu de nascença, e aí, mas ele quer seguir a religião judaica, vamos dizer assim, né? Ele aí se circuncidava e se tornava seguidor ali da religião judaica, e era o judeu prosélito. Tinha até uma parte do templo separada ali para esses judeus que não para esses seguidores da religião judaica, vamos dizer assim, que não eram nascidos judeus, vamos dizer assim, nascidos israelitas, né? Então, mas Paulo aqui, quando ele recebe do Senhor Jesus, né, esse evangelho, o evangelho da graça que a gente está falando aqui, ele não consulta nem os homens, né, porque ele fala assim, não consultei carne nem sangue, no versículo 16. E nem voltou para Jerusalém para pedir autorização dos apóstolos que estavam lá em Jerusalém, como o Cássio mesmo falou aqui, né, mas um pouquinho mais cedo aí. Não voltou lá para Jerusalém para pedir autorização ou ser ordenado para ser apóstolo, nem autorização para sair para pregar o evangelho.
Não, ele não fez nada disso. Como ele recebeu do Senhor, né? O Senhor é o Senhor da igreja, o pastor, nosso pastor, a cabeça, né, do corpo, né, da igreja, é o Senhor Jesus. Ele recebeu dele, então ele não precisava consultar homem nenhum. Ele recebeu essa comissão, esse comissionamento de pregar o evangelho da graça entre os gentios. Ele saiu, ele partiu para fazer isso. É o que ele fala aqui, no verso 17, né? 16, 17. 15, 16, 17. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue, nem tornei a Jerusalém ateus que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então, ele partiu para pregar esse evangelho entre os gentios. Então, esse evangelho da graça, ele não é dado a um povo específico, ao judeu, como foi a lei. Né? A lei foi dada, né? A lei mosaica e todos os seus rituais e toda a palavra ali contida na lei mosaica foi dada ao povo de Israel, para que dali do povo de Israel as outras nações fossem abençoadas também. Já no Evangelho da Graça, não. O Evangelho da Graça vem da pessoa do Senhor Jesus, que é a própria graça em pessoa, para todo o mundo. Né? Para todo mundo. Para que todo aquele que crê, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Paulo recebeu esse comissionamento, ele foi anunciar entre os gentios. Né? Não tinha, vamos dizer assim, os judeus não tinham a preferência nesse evangelho. Os judeus não tinham essa preferência. Nem mesmo os gentios. O evangelho da graça é para todos. E tanto o judeu como o gentil tem que crer. Né? Tem que crer. Hoje é assim, nessa dispensação. Tanto o judeu como gentil, aqueles que não são judeus, que são fora da nação de Israel, eles têm que crer, todos. Então, o judeu hoje, né? O judeu hoje, que está lá, está espalhado aí pelo mundo, está lá na terra de Israel, ele precisa crer nesse evangelho da graça para ser salvo. Não adianta ele ir para a sinagoga dele, seguir as leis, seguir né, todos aqueles rituais judaicos, né? Ele tem que crer no Senhor Jesus. Esse é o evangelho da graça. Por isso que Paulo aqui não consultou nem carne nem sangue e foi pregar esse evangelho, falar desse evangelho aos gentios. E a gente percebe também, né, que ele fala aqui sobre só ter visto a Pedro, quando foi para Jerusalém, ficou com Pedro 15 dias, e depois fala, e não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. É interessante, né, que nessa dispensação, parece, assim, dá bem a entender a gente, assim, que não tem, não é especificado, assim, nas epístolas ou em toda o novo, vamos dizer assim, a gente chama de Novo Testamento, né, esse número de apóstolos, né? A gente sabe que tinha os 12 apóstolos lá, mas é uma comissão da dispensação anterior, da antiga dispensação com os judeus, porque Jesus, quando comissionou aqueles apóstolos, foi ainda naquela dispensação e tratando ainda com os judeus. Aí depois começou a igreja, né? Já existia esses apóstolos e provavelmente e com certeza, né? Naturalmente, assim, eles já entraram nessa comissão também aqui com a igreja, que agora eles não eram mais, vamos dizer assim, dessa dispensação, eles agora, dessa nova dispensação, eles agora não eram mais judeu, eles agora eram igreja, né? Igreja. Então, Pedro, João, próprio Paulo,
né? Por isso que lá em Filipenses ele fala, considerou tudo aquilo que ele tinha aprendido lá no judaísmo como refúgio. Eles não eram mais agora judeus, eles eram igreja, eles são igreja, né? Assim como todo aquele hoje que crê no Senhor Jesus faz parte da igreja. Então, se um judeu hoje que pratica todos os rituais do judaísmo está lá fazendo, todos não, né? Que está faltando tempo, mas vamos dizer, segue as regras do judaísmo. Se ele se converter e crer no Senhor Jesus, ele deixa de ser judeu e se torna agora igreja de Deus. Se torna membro do corpo de Cristo, noiva de Cristo. Então foi isso que aconteceu ali. Aqui não é para existir. Se a pessoa crê no Senhor Jesus, não é para chegar e trazendo as suas, vamos dizer assim, a sua antiga posição que ele tinha, seja no judaísmo, seja fora do judaísmo. Deixava. Então, o judeu, quando ele cria no Senhor Jesus, é para deixar. Por isso que lá na carta aos Hebreus, fala, saiamos, no final da carta aos Hebreus, né, depois de se mostrar aqueles hebreus ali que tinham crido no Senhor Jesus, que agora eram cristãos, depois de se mostrar a eles ali toda a superioridade, né, dessa nova posição que eles estavam como igreja, no final fala assim, saiamos, pois a ele, fora do arraial, que arraial era aquele? O arraial judaico, saiamos, pois a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. É dito a eles isso, saiam, acabou. Então, esses mestres judaizantes aí estavam querendo o quê? Trazer os crentes de novo para dentro desse arraial? Desse sistema religioso? Né? Então, e hoje, né, como o irmão Cássio falou também aí, né, hoje isso é bem atual, meus irmãos, porque as igrejas foram judaizadas, né, vamos dizer assim, trouxeram elementos da religião judaica para dentro da igreja. E junto com isso, esses elementos judaicos também trouxeram elementos do mundo, né? Do mundo também. Então, se tornou um sistema religioso onde a salvação fica dependendo de alguns sacrifícios, de alguns atos, de algumas práticas do cristão. Então, se a salvação depende disso, deixa de ser uma salvação pela graça, por meio da fé, né? Deixa de ser. E aí se torna uma mera religião, ou um sistema religioso, onde você tem que ter determinadas práticas para alcançar ou conseguir obter a salvação. E isso aí, definitivamente, não é o Evangelho da Graça. E hoje, a gente tem que anunciar esse Evangelho da Graça, muitas vezes, até mesmo a irmãos cristãos, né, que não têm conhecido esse Evangelho, porque tem se anunciado muito por aí hoje um outro Evangelho, e aí, como Paulo fala, se é anunciado outro Evangelho, que seja anátema ou maldito, né, tem que ser totalmente desprezado, né, e deixado esse outro evangelho, e anunciar o evangelho da graça. O evangelho de Paulo da graça, só para concluir aqui, é aquele que Paulo fala assim lá em Efésios, né? Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Esse é o Evangelho da Graça. Irmão, eu quero poder compartilhar Efésios, capítulo 4, o verso 14 e 15. Diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O que fica muito claro aqui
né? E aí está falando, nesse texto que nós acabamos de ler, dessa característica, vamos dizer assim, desses crentes da Galácia, né, que é inconstância, né? A inconstância é um sinal da infantilidade. Então, eles eram infantis na fé. Eles eram rasos no conhecimento, né? Veja que eles receberam de forma alegre, de forma pronta, né? Assim que Paulo levou o evangelho da graça a eles, né? E aí eles são abordados, depois da partida de Paulo, por esses mestres judaizantes que vieram de Jerusalém, né? Com um suposto comissionamento, e aí começa a desfazer aquilo que Paulo plantou. É interessante que, como as sutilezas, né? Ele não apresentou, como Paulo falou outro evangelho aqui no verso 6, né? E no 7 ele fala, o qual não é outro, né? Porque ele não seria, né? Satanás, ele é tão astuto, ele não ia apresentar outro que fosse totalmente contrário àquilo que Paulo falou, né? Então ele pega aquilo que já existe, aquilo que está estabelecido que é a verdade, e pega essa verdade e começa a introduzir um fermento, né, como foi falado aí, para poder começar a misturar, né? E trazer, obviamente, ao homem esse entendimento errado, né? Então, o homem, ele se agrada do evangelho que exalte o homem, né? E que traga recompensas terrenas ao homem, as chamadas bênçãos, né? Mas a palavra nós aprendemos que as bênçãos reservadas para nós, a igreja, são bênçãos de ordem celestial, né? E celestiais e eternas, né? São essas bênçãos que o Senhor reservou a nós, aos que creem, né? E é um caráter que só permite glória somente a Deus, né? Então, mais uma vez, o homem não tem lugar nessas coisas. Não há direito para o homem, não há lugar para a vontade do homem. E qualquer coisa que fuja disso é uma falsificação. É o que esses homens, então, tentaram fazer. E, obviamente, nós precisamos lembrar, né, que quando você traz algo, né, que é um evangelho que traga uma recompensa, seja ela material, seja ela, né, seja de posição, seja de reconhecimento, tudo isso são recompensas humanas. E se eu pego aquilo, né, que maravilha, né? Que bom saber que eu posso ter o evangelho da graça de Deus, né? Mas eu possa contextualizar esse evangelho, vamos assim dizer, com esse mundo, né? Como se fosse possível conciliar os pensamentos de Deus com os pensamentos do homem. E aí, obviamente, e é por essa razão que nós vemos na cristandade, essa multidão de pessoas, sobretudo, onde essas recompensas, essas bênçãos são prometidas, né? Quando você vai, então, para o evangelho da prosperidade, né? A pessoa, que bom, que maravilha, eu não sabia, né? Eu posso conciliar, então, a minha fé em Cristo com os meus interesses, né? Até, como é que se diz, né, de ficar rico, enfim, de avareza, né? Então, são coisas que eu, então, posso, porque essas coisas podem sim, e são permitidas porque o meu líder ensinou, né? Então, é uma perversão daquilo que o Senhor deixou para nós. Isso que Cássio falou é importante, porque a maioria a forma de se contaminar, né, com uma doutrina, com o que é falso, nunca é trazendo aquilo que é falso de forma
vamos dizer assim, aparente, né? De forma pura, né? É sempre assim. Vai pegar aquilo que é verdadeiro e vai misturar com aquilo que é falso ali, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aí a gente deve estar atento, viu, irmão? Porque na cristandade, hoje nos sistemas religiosos que nós temos aí fora, temos muitos irmãos verdadeiros, né? Mas a contaminação pela má doutrina, né? Aquilo que não é sã doutrina que foi trazida pelo apóstolo Paulo à igreja, tá lá misturado. Então, às vezes, a gente se arrisca muito ao chegar e buscar fonte de ensinamento, fonte de estudo nesses lugares, né? Ou desses irmãos, que às vezes até se denominam de pastor, né? Ou de algum sistema religioso. Principalmente aqueles que começou a escrever alguma coisa muito boa, muito, né, de acordo com a palavra, mas a pessoa se diz pastor, já pode confiar que talvez naquele bojo todo ali de 90% de coisa boa que ele está escrevendo, vai ter lá a má doutrina. Basta a gente perceber que se a pessoa se autodenomina pastor e tem esse título, ele já está com entendimento falho naquilo que é a verdade da palavra de Deus. Então, a probabilidade de ter ali nos, digamos assim, 99% de verdade que ele está falando, ter 1%, né, da mentira ou daquilo que é falso, é grande. E aí a contaminação vem. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas e buscar sempre, né, o conhecimento da verdade e a ajuda, né, na leitura da palavra, daquelas fontes que realmente a gente entende que não estão contaminadas, né? Que não estão contaminadas. Então, uma das formas de você identificar se está contaminada ou não é já por aí. Se a pessoa traz um artigo e quando você vai ver lá, é dito como um pastor, já está contaminado pelo título que ele está se colocando. Então, a probabilidade de estar contaminado, o que ele está falando também, é grandíssima. Então, busque as fontes limpas, né? As fontes que não estão contaminadas, né, pela má doutrina ou pelo sistema religioso que nós temos por aí. É só dando um aviso, assim, uma exortação, baseado no que Cássio falou aí, né? Rapidinho. Completando um pouco o que eu falei, irmãos, veja bem, a gente tem falado sobre isso, por que eles foram, os Gálatas aqui nesse princípio, né, eles foram tão, assim, facilmente, se tornaram presas tão fáceis desses homens, né, porque, obviamente, eles estavam no início da sua caminhada, do conhecimento das coisas do Senhor, né, porque o conhecimento deles era raso, irmãos, né, então, o que isso, que ensinamento traz isso para nós, né, a importância nossa e a nossa responsabilidade enquanto crentes de procurar conhecer a vontade do Senhor, né? Nós sabemos que temos a palavra, né? Foi deixada para nós, e a importância do zelo e do nosso comprometimento, da nossa responsabilidade para com o conhecimento, né? O conhecimento não é só para aqueles que vão ministrar a palavra, o conhecimento não é só para aqueles que, né, que são confiados, né, que têm esse dom para ensinar, para ministrar, né? A importância desse conhecimento, primeiro, para a gente conhecer essa pessoa, né? E o Evangelho é essa pessoa. E assim, primeiro, o gozo, né, que nós temos ao conhecê-lo. E ele quer se revelar, né? Paulo fala aqui de uma forma maravilhosa, né? Quando você pega o início aqui do verso 15 com o início do verso 16, né? Mas quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim, né? Então, assim, que privilégio nós temos de termos sido, né, por Ele escolhidos, e que gozo está diante de nós, né? Poder caminhar, conhecer essa pessoa e caminhar com ela e gozar desse privilégio
dessa presença dele, né? Do conhecimento dessa pessoa. Então, eu vejo, eu não preciso olhar para ninguém, irmãos, eu vejo como nós somos falhos nisso e como nós precisamos nos, né, nos dedicar, né, a conhecer mais essa pessoa, porque certamente que as nossas afeições com relação a ele, né, serão aumentadas, serão dilatadas, e cada vez mais a gente mergulha nesse conhecimento, mais afeição nós temos por essa pessoa, e mais o desejo nós temos de servi-lo, né? E mais nós estaremos, vamos dizer assim, vacinados contra toda sorte de má doutrina. É interessante isso aí que o Cássio Wesley falou. E eu estava lendo nesses dias aqui um comentário do Bruce no Epístola de Judas. E tem uma exortação lá no final, né, que é bem pertinente para nós, né? Pegando um gancho nisso aí que Cássio disse agora, né, sobre a nossa ocupação, eu lembrei desse versículo. Está lá no versículo 20 e 21 de Judas, né? Só tem um capítulo a epístola. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, aqui a gente vê, basicamente, 4 princípios aqui, né? Edificando-vos na vossa fé santíssima. Quando ele fala nesse caráter da nossa fé santíssima, ele está se referindo à fé que uma vez foi dada aos santos, né? Que ele fala no início da epístola. Essa fé se refere a toda essa verdade, esse corpo doutrinal que foi dado à igreja, né? A sã doutrina. Ou seja, né? Nos edificando, né? Na santíssima fé, na palavra, né? Que hoje a gente tem, irmãos. Mas apenas na leitura da palavra, não. Ele coloca também orando no Espírito Santo. Então, são duas coisas que andam juntos, né? A leitura, né, e a oração. A gente, quando ora, somos nós falando com Deus, né? E quando a gente lê a palavra, é Deus falando com a gente. Então, é uma comunicação, né? Vamos colocar assim, né? Fazer essa analogia, como se fosse uma conversa. Né? De fato mas é Deus ensinando a gente, né? Expondo as nossas fraquezas, né? A nossa falta de entendimento, né? A nossa dependência de Deus. E nesse versículo 21, ele diz algo interessante aqui, ó: guardai-vos no amor de Deus. E ele usa um exemplo na epístola dele, não, perdão, no livro dele, que é o seguinte, né? É como se fosse uma rua. Imagina uma rua murada, né, dos dois lados, e tem o sol. O sol ele usa simbolicamente, né, sendo Deus, né? E o amor de Deus, essa luz que desce sobre essa rua. Só que de um lado dessa rua, né, dos dois lados tem muro. De um lado tem sombra, do outro lado tem luz, né? Aí a gente vê irmãos verdadeiros em Cristo que não estão na luz, eles estão do outro lado, né, da rua, estão na sombra. Eles não estão querendo ficar na luz, né? Então, quando ela fala de nos ocuparmos com o amor de Deus, é ficar nessa luz, nos ocuparmos com Deus, né, com a palavra dele. Eu achei esse versículo, esse exemplo dele interessante, né? E aí ele traz, né, qual que deve ser a fonte desse amor, né? Dessa expectativa nossa, né? Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Que é o quê, né? Estarmos em, né? Aquilo que a gente leu ontem, né? Sempre em mente que o próximo piscar de olhos aqui que a gente dá, a gente pode estar com o Senhor. Então, são 4 bases para a gente nos ocupar
que isso aí vai, né, vai evitar que a gente seja carregado para esse mundo, né? Vai impedir que a gente seja também, né, tomado pelas tentativas de Satanás e também pela nossa própria carne, né? Que são nossos três inimigos, né? Os três inimigos do crente. Então, eu queria fazer esse comentário, irmãos. A gente pode realmente passar para as perguntas, mas só comentar só uma coisinha. A gente vive hoje um tempo em que esse evangelho da graça, esse evangelho, né, que Paulo recebeu esse comissionamento aí para pregar, que ele fala aqui em verso 16, revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios. A gente vive um tempo em que esse evangelho é desprezado, né? E essa realidade de um outro evangelho sendo pregado hoje é também uma realidade hoje. E nós temos essa missão, né? O Senhor nos dá essa missão a partir do momento que nós entendemos essa verdade, essa sã doutrina, compreendemos e apreendemos em nós, né, essa verdade do Evangelho da Graça, que somos salvos por crer em Jesus, e que uma vez salvo, salvo para sempre. Tudo isso é o corpo de ensinamento desse Evangelho da Graça. Uma vez que nós estamos nessa verdade, nós temos essa missão de anunciar esse Evangelho, temos essa missão de dar esse testemunho e de sermos firmes em pregar esse Evangelho da Graça. Eu estou falando isso porque é muito fácil a gente ir para o outro Evangelho, o Evangelho das obras. Porque a nossa carne sempre tende a querer nos dizer que precisa ser feito algo por nós, que a gente tem que fazer alguma coisinha, mesmo que seja mínima, para obter ou para ter essa salvação. A carne sempre vai tender a nos levar a pensar assim. Haja visto, que foi até comentado já agora aqui, quando a gente fala do Evangelho da Graça, né, que basta crer para ser salvo, as pessoas rebatem logo ou contradizem logo, falando, então eu posso pecar? Então eu posso fazer o que eu quero? Né? Então isso aí é carne, esse pensamento aí é um pensamento carnal, né? Porque a própria palavra, né, não nos permite ou não diz para a gente estar andando de forma, vamos dizer assim, de forma em libertinagem, né? Ou seja, fazendo o que a gente quer, a nossa vontade, o nosso desejo da nossa carne. A própria palavra nos ensina isso. E é enfática ao dizer, não pequeis, né? Para a gente não pecar. E a palavra de Deus é enfática em dizer isso. Então, a carne, geralmente, ela tem essa tendência, essa facilidade em aceitar esse outro evangelho. E aí a gente tem que ser firme e, como os irmãos falaram também, né, estar na palavra e em oração, deixando que o Espírito Santo haja e milite e lute contra a carne. E a gente descansa somente na sua palavra que ele nos diz, né, na palavra dele, na pessoa do Senhor Jesus, a gente descansa naquilo que ele nos diz. Né? Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Né? Aquele que crê em mim tem a vida eterna. E na sua palavra que diz também que nenhuma das ovelhas que o Pai me deu, né, ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Porque o Pai me deu e ninguém pode arrebatar. A gente vê isso lá em João 10, né, capítulo 10. Os irmãos depois podem ler. João, capítulo 5, fala, né, quem crê em mim tem a vida eterna. Depois João 10 fala das ovelhas que estão nas mãos do Senhor Jesus, estão nas mãos do Pai também. E ninguém pode arrebatar. Então são coisas que a gente tem que
descansar, ou seja, desfrutar daquilo que o Senhor já nos deu, né? Porque a carne não quer descansar disso, a carne quer fazer a sua vontade, a carne quer atender os seus desejos, e são sempre contrários àquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é do Espírito Santo, né? Que nos leva a Cristo sempre. Só esse comentário. Essa questão, irmãos, é tão grave, da questão da introdução dessas doutrinas, né? Sobretudo aquelas que são apresentadas como acessórios, né? Para garantir a salvação, né? Das obras, enfim. É algo tão nefasto, né? Que as pessoas que assim agem, e muitos agem por desconhecimento e agem assim, né? Dizendo que naquele sentimento que precisa fazer algo para alcançar, mas sem se dar conta que ao pensar e agir assim, em outras palavras, está dizendo que o sacrifício que o nosso Senhor Jesus fez, que a obra que ele operou na cruz não é suficiente, né? Não é o bastante. Eu preciso fazer algo. E quando o homem diz que ele precisa fazer algo, ele está dizendo exatamente, está declarando de forma explícita, talvez você nem se dá conta, de que o que o Senhor Jesus fez, a obra dele não foi completa. A obra do Senhor Jesus não foi boa o bastante. Ele morreu nos nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação, mas ainda não é o bastante, né? Ainda não é o suficiente. Então, eu preciso me colocar e fazer algo, e ao fazer assim, eu me coloco como um coautor da minha salvação, né? É uma ajudinha que eu estou dando para Jesus, porque o que ele fez não basta, né? A obra dele, né, não é tão perfeita, né? E eu preciso fazer algo para que essa obra possa ser concluída. Irmãos, eu vou falar rapidinho aqui sobre o versículo 1 aqui, o 1 e o 3. Amigos e irmãos falarem sobre essa questão do, do evangelho, né, que vai além, né, e todas essas coisas, né, que a gente sabe, né, que é que por conta do nosso tempo hoje, a Laodiceia aí, todo esse mal aí que a gente infelizmente vem acompanhando. Aqui no versículo 1, Paulo, né, ele dá as credenciais dele, né, de um apóstolo, né, que é o apóstolo que o próprio Deus, né, o Senhor Jesus, instituiu, né? Como ele coloca aqui, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, ou seja, não foi o homem que instituiu, né, esse apostolado, nem por homem algum, né? Não, nem da parte dos homens e nem por homem, mas por meio de Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Esse versículo aí, irmãos, ele deixa claro, né, sobre essa questão do apostolado, ele ser instituído, né, digamos assim, pelo Senhor Jesus e por Deus, e não por homens, né? Não, nem da parte do homem, né? Não vem do homem, e nem por homem algum, né? Nenhum homem pode instituir outro como apóstolo, e nem homem algum pode chegar e se dizer apóstolo por si próprio, né? Só o Senhor Jesus que instituiu, né? Deu o título, né? Titulou Paulo como apóstolo, né? Ou os outros também, né? Os outros apóstolos. Né? E eles têm todas as credenciais que a gente conhece, né? Que precisa ver o Senhor Jesus e precisa, né? Que o Senhor Jesus institua, né? E a gente sabe que não temos mais apóstolos no nosso tempo, até porque os apóstolos eram o que prepararam os fundamentos, né? E o irmão Paulo, né? Ele foi esse instrumento na mão do Senhor que trouxe esses fundamentos da igreja, trouxe as doutrinas, né? E todo esse ensino.
E isso é para só deixar claro, né, que aí a questão lá que, acho que no início, os irmãos falaram da questão do clericalismo, né? E o clericalismo hoje traz o ensinamento de que tem apóstolos ainda hoje, né? Apóstolos e tal. Mas nada disso, né, é instituído pelo Senhor. É tudo do homem, né? E esses apóstolos de hoje são homens, né, que ou se intitulam próprios apóstolos, ou algum homem intitula, e vai totalmente contra ao que está aqui na palavra, né? A gente lê aqui no versículo 1 bem claro, né? Não é da parte dos homens e nem por homem, né? E nem por homem nenhum, né? Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Não existe aqui uma oportunidade, né, para você inserir outra coisa que não seja isso, né? Que não seja o que está aqui, a palavra, né? Que o Senhor é quem instituiu, né? Não é o homem que institui, né? Não é o homem por sua vontade que instituiu um apóstolo que deu esse, esse serviço, né? Não foi o Senhor, até a palavra fala lá, né? Que ele deu uns para apóstolos, outros para mestres e tal, evangelistas. Então é o Senhor que faz isso, né? Não é o homem. Não tem espaço para o homem, né, nessa obra, né? O Senhor é que faz isso. E isso é importante, né? Porque isso faz parte também, irmãos, e os irmãos estão falando da questão do outro evangelho, do evangelho que vai além desse que o irmão Paulo trouxe, né? As doutrinas, né? Isso vai além, né? Então, é o fermento, né, que é errado, né? Algo que é errado, que, assim, que é uma mistura, né, de evangelho com o judaísmo e erros, né? Vários erros que trazem só ruína, né? Que infelizmente é isso que acontece. E importante que frisar também, irmão, no versículo 3 e 4, né? Ele fala, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Pai. Né? Quem é que nos livra do presente século mau? O que é isso, né? Que o Senhor, ele nos livrou, né? Nos livrou de sermos tomados pelo mal, né? Pela ruína, né? Então, ele é o que é o nosso pastor, nosso guia, nosso mestre. Ele é que nos deu nos livrou dos nossos pecados, né? Nós não, para deixar claro essa questão, né? Porque até o irmão Cássio acabou de falar dessa questão da justiça própria, né? De você se justificar achando que precisa fazer alguma coisa para ser salvo, né? Coisa desse tipo, né? Quem se deu por nossos pecados foi o nosso Senhor Jesus, né? Nós, por nossa própria obra, a gente não vai ser justificado, né? Porque o pecado sempre vai estar presente em nossas vidas, né? Enquanto a gente estiver nesse corpo mortal, claro, né? Porque quando a gente for resgatado, o pecado não tem mais peso em nossas vidas, né? Porque nós seremos transformados para um corpo glorificado, né? Sem pecado, né? Um novo corpo, né? Então, um novo corpo no sentido de ser um corpo renovado, né? Vai ser o mesmo corpo, só que transformado. E nesse caso, irmãos, é bem claro aqui nessa questão, né, do apostolado, né? Quem designa o Senhor, e a questão do pecado, né? Do livramento do pecado, é o Senhor também que nos livra, né? Então, a palavra, né, com respeito a essas coisas, ela não deixa, digamos assim, não deixa nenhuma brecha, né, para que seja implantado outro esquema, ou doutrina que seja acrescentada no espaço, né, porque é bem afirmativa, não existe talvez ou pode ser, não existe, como a palavra diz, né, é sim, sim e não, não, né? O que passa disso é no maligno. A palavra é bem clara, né? Se tiver dúvida, não é palavra de Deus. A palavra de Deus não traz dúvida, ela é certeza, né? Então, isso traz certeza, né? A certeza de que é o Senhor que designa, que dá o designo do apostolado, e o Senhor é que nos resgata do pecado,
né? Que nos livra de todo o pecado. Esse livramento dos nossos pecados é que nos trouxe a salvação, né? Porque o Senhor pagou o preço pelos nossos pecados, né? Que o preço, o salário do pecado é a morte. Então Ele nos deu essa graça, né? Através do seu sacrifício. E é a gente descansar nele e agradecer, né? Que o nosso, digamos assim, o nosso papel, né? Seria sermos gratos pelo que o Senhor fez por nós, né? A gente crê nele, a gente faz a sua obra por amor e por gratidão, né? Não por obrigação, né? E tem uma grande diferença nisso. Só isso, irmãos, para não tomar muito tempo dos irmãos aí. Se algum irmão também quiser comentar algo, fica à vontade, mas aí a gente pode seguir para as perguntas, né, eu acho. É justamente o que aconteceu aqui, né, o pessoal da Galácia, né? Eles não estavam abraçados, né, com essa verdade, não estavam firmados na verdade do Evangelho, né, na graça de Deus. E acabaram sendo, né, encaminhados para começarem a receber algo a mais, né? Quando o Evangelho ele não precisa de algo a mais, ele é, né? Esse é esse ponto que eu queria colocar aí. Irmãos, enquanto vocês vão preparando suas perguntas aí, eu gostaria de ler um trechinho aqui daquele comentário que eu fiz a respeito lá de Judas, né? Que diz para a gente ser edificado, né, na Santíssima Fé e estar orando no Espírito. O comentário do Bruce aqui é só um parágrafo só. Eu acho que é bem instrutivo para a gente. Eu estou lendo aqui para vocês. Orando no Espírito, né? Que diz: conjuntamente ao estudo da palavra de Deus, deve haver oração inteligente. Por isso, Judas acrescenta: orando no Espírito Santo. Essas duas coisas andam juntas, como uma mão em uma luva. Precisamos de um equilíbrio de ambos. Isso é importante porque estudar a palavra de Deus sem oração pode levar ao legalismo. E a oração sem o estudo da palavra pode levar ao fanatismo. Orar no Espírito é estar orando de acordo com a mente do Espírito. Isso vem do conhecimento da verdade e da comunhão pessoal com o Senhor. Só esse trechinho, irmão, acho que é bem instrutivo para a gente no dia de hoje. Lembrando que orando no Espírito não é o mesmo que orando para o Espírito, viu, irmãos? Nós não dirigimos oração ao Espírito Santo. Eu estou dizendo que pode, de repente, algum irmão interpretar errado. Bem pontuado, tá? As orações dirigidas ao Senhor Jesus ou a Deus Pai. Irmãos, aproveitando aí o tempo, né? Não tem pergunta. O versículo 4 aqui que eu li lá na Corrigida Fiel, eu vou dar uma lida nele aqui, né? Na versão literal. Eu achei bem interessante na versão literal, quando fala aqui, né? Eu vou ler na corrigida, depois eu vou ler na literal aqui para os irmãos. Ó. Na corrigida fala, né? O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Aí na versão literal fala assim, ó, aquele havendo dado a si mesmo em lugar dos nossos pecados, de modo a que nos livrasse para fora deste mundo mal. Este mundo, tendo estado presente, segundo a vontade de Deus, a saber, do nosso Pai. Interessante, irmãos, dá assim, mais clareza, né, sobre o que está sendo dito aqui, lendo a versão literal aqui, né, desse versículo.
Ainda que falando, né, que havendo dado a si mesmo em lugar dos nossos pecados, de modo que nos livrasse para fora deste mundo mal. Um dos resultados da ruína do mau testemunho foi esse, né, Ramon? Foi quando a igreja, em vez de se manter, né, fora desse mundo mal, ela começou a entrar no mundo, né, e depois o mundo entrar nela. Aí entrou a ruína do testemunho. É interessante, né, irmão? Que traz a palavra, né, bem. Se a gente for estudando a palavra, né, entendendo com oração, né, como ora no espírito, como até o irmão Marley falou aí, né? A gente vai entendendo, buscando e entendendo. O Senhor traz todos esses alertas, né? Não só a palavra para a gente, né? Não deixa a gente descoberto, né? Não é, a palavra do Senhor, ela é luz, né? É luz para o nosso caminho, né? É lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, ela nos ajuda a enxergar, né? Então, enquanto mais a gente vai buscando a palavra do Senhor, né? E oração e comunhão, né? Isso que o irmão Marder falou aí, trouxe comentário, realmente a gente vai rejeitando qualquer doutrina que seja contrária, né? Que se a gente buscar entender a verdade, conhecer as verdades do Senhor, quando vier a mentira, vai ser muito mais fácil, né, de ser notada, né? E logo a gente vai perceber, porque a palavra, né, a que é a verdade vai estar bem claro para a gente, né? Então, muito interessante isso aqui. Lembrando aqui também de um versículo lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 14, né, diz: E esta é a confiança que temos nele, que se perdimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Né? E como é que a gente pede algo segundo a vontade dele? Né? Conhecendo ele, tá? Aprendendo dele. E a gente estava até comentando no domingo passado, depois da live, né? Naquele versículo, naquele capítulo 11 de Mateus, no versículo 28, 29, né, que diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descansos para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve, né? Qual que é a condição aqui, né? Assim, para a gente tirar esse jugo nosso, né? E receber esse jugo do Senhor, aprender dele, aprender dele. Cada vez que a gente aprende dele, né? Esse jugo vai ficando mais leve, essa carga que a gente, né, às vezes traz também, né, do mundo, das denominações, né, do lugar que a gente estava antes, só há um jeito de ser removido, né, aprendendo do Senhor, né, aprendendo dele. E assim a gente vai começar a entender que a vontade do Senhor é boa, não é a nossa vontade. Às vezes a gente é tentado a orar segundo a nossa vontade. A nossa vontade não é boa. É a vontade dele que é boa, né? E sempre vai nos conduzir a algo que realmente é bom, que é bom para nós também, né? É bom para nós, é porque é a vontade do Senhor, né? Então, mais esse comentáriozinho aí, enquanto os irmãos ainda não fazem as perguntas, né? Irmãos, outro versículo que a gente comentou bastante na reunião de hoje
eu estou lendo aqui também na literal, ele traz um é bem interessante a tradução, né? Não é uma tradução que é bem, assim, digamos, se você for ler assim, não faz muito sentido, né? Mas, assim, sentido que eu falo, não tem concordância verbal, essas coisas, porque ela vai pegando, assim, as palavras como se fosse no original, mas traduzida, né, para português. Aí acho que foi a questão aqui do versículo 7, né? 8. No versículo 6. Espanto-me de que tão depressa sois removidos para longe daquele, vos havendo chamado dentro da graça de Cristo para de um diferente evangelho. Né? Na versão que a gente leu aí é de outro evangelho, né? E dá o mesmo sentido, né, irmãos? E de ser outro é um diferente, né? De um diferente evangelho, o qual não é um outro e semelhante evangelho, mas alguns a vos inquietando e querendo perverter o evangelho de Cristo. A ideia é que é um outro semelhante, né? Semelhante ao evangelho que está sendo pregado, que é diferente que a gente estava falando, que você não estava falando, né? Que não é uma coisa escancarada, sendo parecido com que o evangelho verdadeiro, né? Só que com a má doutrina incutida dentro desse evangelho, né? A trazer a ruína, né? É interessante, né, que no versículo 7 ele fala, né, o qual não é outro, porque na verdade não há outro evangelho, há um evangelho apenas, né? Não há outro Deus, há apenas um Deus, né? Mas a característica de Satanás que a gente até falou ontem, né? Satanás, ele não vem e traz uma ideia nova, uma coisa nova. O que ele pega? Ele pega as coisas, as verdades, né, de Deus e distorce ela, né, e faz uma imitação daquilo ali. Porque assim fica mais fácil para ele atrair, né? Atrair a atenção, né? Ele usa a própria palavra, né? Contra as pessoas, né? Ele usou a própria palavra contra o Senhor, né? Ali no deserto, ele ficou atacando o Senhor com a palavra, né? E, e o Senhor, né? Como é perfeito, né? E em si é a essência da palavra, o Senhor é o único que pode vencer Satanás, né? E não há outro evangelho, há só um evangelho. O que a gente vê aí fora é imitação, né? Tem outro evangelho, nenhum, assim, eu acho que nessa questão das versões, né, é, isso aí fica bem claro, né? Se assemelha, mas não é o evangelho. Não é, só tem um evangelho. Uma coisa, irmãos, que eu percebi aqui também, que essa deturpação, né, do evangelho é feito para que Satanás faz, né? Não é para o ímpio, né? O ímpio já está perdido, né? Digamos assim, né? Isso é para os cristãos. Para quê? Para que a graça de Deus não seja plena na vida do cristão, né? Seja o cristão que esse irmão ele fique transtornado com medo de perder a salvação, né? E não tenha essa revelação, né, completa do Senhor na vida dele, né? E a gente sabe que, infelizmente, existem irmãos que não crê ainda, né? Não tem essa certeza da salvação, né? E outras coisas que a gente sabe, né? Que, infelizmente, erram na questão do lugar de reunião, mesa do Senhor. Não tem essas revelações. Por quê? O evangelho que está sendo, ele ouve, é um evangelho manchado, né? É um evangelho que tem a ruína no meio desse evangelho que é pregado para eles, né? E tem um eles creem, podem até crer no Senhor Jesus, né? Mas Satanás, né, acaba, né, trazendo esse mal aí no meio, né? E muitos acabam levando essas falsas doutrinas, tal.
e acaba trazendo esse atraso, digamos assim, né? Um atraso para esses irmãos, né? E acabam não tendo esse jugo do Senhor sobre eles, né? Acaba recebendo um jugo do homem, né? Do legalismo, né? Que foi falado também aí. Então, essa palavra aqui, né? Que o irmão Paulo trouxe foi para os Gálatas, né? Os Gálatas falando para cristãos, né? Para os irmãos que creem no Senhor, né? E isso estava sendo colocado para eles, né? Interessante isso, né? Não foi para o ímpio, né? Satanás não vai mostrar evangelho para ímpio, mas cristão. Ele vai usar a palavra, né, de Deus, né? Ele pode usar a palavra de Deus para trazer alguma confusão, né? Mas para o cristão, não para o ímpio, né? Então, isso aqui é bem interessante, né? Essa questão aqui de que Satanás ele faz isso. Infelizmente, e alguns irmãos realmente acabam se deixando levar, né, por esse evangelho manchado, né, digamos assim, e não tem a convicção, né, da salvação, não tem entendimento sobre essas questões que eu coloquei aqui da mesa do Senhor, do lugar de reunião, da ceia, né, como da forma correta de se tomar ceia, né? Não tomar de forma indigna, né? E da questão do julgamento, tantas coisas que a gente sabe, né, que o Senhor nos deu entendimento e que esses irmãos, por conta de estarem ouvindo um evangelho, né, que é semelhante, mas não é o evangelho, né, acaba tendo essa dificuldade, né? Então, é bem importante isso, irmãos, ter esse entendimento de que Satanás usa assim a palavra, né, para confrontar, mas ele vai fazer isso com cristãos, né? Vai trazer lá um enviado do anticristo, né? Alguém que vai trazer uma doutrina má. E se a gente não tomar cuidado, realmente não tiver firme, né, na palavra, a gente pode ser enganado, né? Porque todos nós estamos sujeitos, né? Mas o Senhor é que nos guarda, né? Então é bom a gente buscar o Senhor, buscar a sua palavra, entendimento, crescer no conhecimento, né, do Senhor Jesus, né? Com comunhão e oração. Só isso. Só um ponto aqui para uma certa correção aqui do que eu disse. Quando eu falei que só há um evangelho, né, eu estou falando justamente dessa dispensação. Só há um evangelho, né? E a gente vai ver na palavra que há o evangelho do reino, que vai ser pregado ainda, né? Foi pregado nos dias do Senhor, mas quando eu falo que para essa dispensação, só há um evangelho, não há outros evangelhos, né? Que nem tinha comentado anteriormente. Ainda tem tempo, irmãos? O horário é até que horas? 1 minuto, Wesley. Então, vou falar em 1 minuto só. 58 segundos. O verso 2, o verso 2 fala assim: e todos os irmãos que estão comigo nas igrejas da Galácia. Então, vejam só, Paulo fala assim, os irmãos que estão comigo. Então, hoje nós temos irmãos que não estão com Paulo e não estão conosco, porque não seguem essa sã doutrina. Então, essa é uma questão muito importante, a gente está com, né, aqueles que seguem a paz, a justiça, a fé e o amor, e de coração puro, né, seguem essas coisas. Então, está com aqueles. Estamos em Cristo e com, né, aqueles que seguem a paz, a fé, a justiça, com o coração puro. Ou seja, todo esse corpo de doutrina que Paulo trouxe. Por isso que ele, 3 vezes nas epístolas, ele fala de ser imitador dele, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. É muito importante isso, porque hoje abandonaram a doutrina de Paulo, né? As doutrinas que Paulo ensina e até mesmo criticam ao apóstolo Paulo. Só isso. Né? Ultrapassou um pouquinho, mas não tem problema, não. Te desconta da próxima vez. Tá certo. Irmãos, a gente pode estar orando então, irmãos? Amém.